Olá, boa noite, todo mundo. Tudo bem com vocês? Eu estou falando aqui de Angra dos Reis. E vocês são de ontem. Vai contando aí para mim que a Dumara vai falando aqui para eu saber de onde eu estou falando. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Vocês amam cães? Então, vamos ganhar dinheiro com isso e ser feliz? Mudar a vida? Vocês estão no lugar certo. Hoje eu vou mostrar para vocês como ganhar mais de R$ 5.000 em casa cuidando de cães. Mesmo que você não saiba como começar, não entenda nada de negócios, nunca tenha cuidado de cães, ainda não tem nenhum cliente, você vai conseguir. Talvez você esteja até pensando, nossa, isso é bom demais, né? Mas eu vou dizer para você, você não precisa nem ser veterinário, ter pet shop ou adestrador. Você vai ter que ter um pouquinho de vontade de aprender, ter um espaço na sua casa. E eu não estou falando isso de dar a boca para fora, não, gente. Eu faço isso há 8 anos. Foi assim que eu descobri que tem um mercado gigante. O Brasil é o 3º mercado maior do mundo. Então, eu criei um método. Eu testei, eu errei, eu acertei, mas eu queria ter liberdade, autonomia e o meu dinheiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que todas as pessoas deviam ter essa oportunidade. Você ter o seu próprio negócio, você ser dona do seu tempo. Então, se você está aqui comigo, você é um pouco como eu. Quer ganhar seu próprio dinheiro, sem ter aquele chefe chato, sem ter que pegar o ônibus lotado, sabe? Trabalhar em casa, no conforto, junto com a sua família, fazendo algo que você ama muito. Deixa eu contar um pouco a minha história. Eu sou a Naomi Tarumoto, para quem não me conhece, e já estive numa situação sem emprego, procurando alguma coisa para fazer. O primeiro ponto foi eu procurar um segmento que fosse muito lucrativo. E os cães, eu acho que nunca vão ter crise nessa área. Então foi aí que eu descobri um universo enorme. Eu comecei do zero, sem estrutura, sem método, mas eu transformei a minha casa numa hospedagem de cães. E descobri que dá para viver disso. Eu consegui trabalhar de casa, ter meu tempo, qualidade de vida. Hoje, cuidar de cães em casa não é só o que eu faço, é o que eu sou. Eu tenho uma identidade, uma renda. E eu quero compartilhar esse passo a passo com você. E você precisa de uma casa grande? Você precisa de uma casa super diferente? Não. O seu diferencial é oferecer um ambiente familiar. É um ambiente onde o cão já está acostumado. Na casa do seu cliente tem sofá, cama, cozinha. Então, quando ele chegar lá, ele já sente um cheiro muito familiar. Um cheiro muito parecido com a casa dele. E isso facilita muito a adaptação desse cãozinho nesse ambiente. Então, o que você precisa? Pensar na organização do ambiente. Você precisa ter um espaço para necessidades, um local para ele fazer xixi e cocô. Aqui vai uma dica. Quando o cãozinho chega na sua casa, o que você pode fazer de primeiro é ir passear com ele, porque ele já vai esvaziar a bexiga dele, sabe? E quando chegar na sua casa, ele já fez o xixi. Mas é bom você ter um espaço definido, porque tem aqueles dias de chuva e tem muito cãozinho muito acostumado em fazer o xixi e o cocô num tapete higiênico. Outro espaço que você tem que definir é onde ele vai se alimentar. Tem que ser um lugar tranquilo, limpo, ok? E depois uma definição da área de descanso, um lugar confortável para eles dormirem. E olha, a gente faz uma adaptação disso tudo, tá? E você não vai gastar nada. Por quê? O tapete higiênico você pode pedir para o seu tutor. Isso é muito normal nessa hospedagem, tá? Pode pedir, porque ele já está acostumado, então você só reforça para ele não se desacostumar, você já traz o tapete higiênico. A caminha também, porque já é uma referência que ele tem da casa dele. Então, ele vai ficar já se sentindo muito mais aconchegado na própria cama. Então, peça para o tutor trazer a cama dele.
Quando você tiver dinheiro para investir, aí você vai aos poucos mudando a sua hospedagem, tendo uma cama diferente. E o cãozinho, quando repete a hospedagem, ele já se acostuma às camas que você tem. Ok? Então, o que é importante é que a casa é como a casa deles. Pense na casa como a casa da vovó para os cães. Aquele carinho, aconchego e muita diversão. Como você vai conquistar seus primeiros clientes? Olha só, outro dia mesmo eu postei uma parceria que eu fiz com o Banho Tosa. Não sei se vocês viram. Fui até o Banho Tosa e fiz uma negociação muito boa. Eu disse para ele que poderia levar os cães que estão hospedados para tomar banho lá depois do final da hospedagem. E ele me garantiu que vai indicar os clientes dele para minha hospedagem. Olha que parceria bacana. É um ganha-ganha. Ele ganha e eu também ganho. Isso só aumenta. Depois você vai para uma clínica veterinária. Hoje os veterinários me recomendam, né, porque eles não conhecem muito hospedagem que trabalham com comportamento. E isso liga os médicos a nós, sabe? Outro ponto são os comércios normais. Loja de pet shop, com certeza. Todo mundo vai numa loja de pet shop e pergunta: você conhece algum lugar para hospedar o meu cão? Eu preciso viajar. Então você já faz alguns panfletos. Eu faço ímãs, porque o ímã é muito legal. Esse ímã vai direto para a geladeira. Tem um ímã bonitinho, com a carinha de cachorrinho, para ele não esquecer e não perder. Quando ele precisar de uma hospedagem, ele já sabe. Aquele ímã está na geladeira e é ele que vai procurar você para uma hospedagem. Então, em vez de panfleto, você pode fazer os ímãs para deixar no pet shop. Faça os panfletos para você distribuir em condomínios, em hotéis, né? Faça também amizade com os porteiros do condomínio, dá um brinde para ele, fala que você vai dar uma gorjeta para ele, se ele indicar alguém, faz uma parceria com os porteiros. Eu fiz isso também, dá super certo. Aliás, eu tenho porteiros que até hoje me indicam quando os tutores perguntam se ele conhece algum hotel. Então, marque presença também em algumas feiras, eventos, sabe aquela, tem a caminhada do caminho, como é que é mesmo? Caminhada do Camicão, não lembro agora o nome. Teve aqui no domingo, aqui na minha cidade. Então, você vai lá e distribui folhetos também. E outra coisa é uniforme. Tenha uma camiseta com um logo legal, põe um cachorrinho feliz e coloca a frase atrás. Precisa de hotel, cachorro feliz, coisas que chamem a atenção. E põe o seu telefone também. Aí eles vão procurar você. Eu estive na praça aqui, do lado da minha casa. Sempre tem cachorro 6 horas. É um encontro da matilha de cães. E todo mundo se conhece. Quando você aparece com a sua camiseta, ele já te reconhece. Nossa, aí eu preciso ir lá. Eu não posso faltar. Eu vou viajar. Eu tenho férias marcadas. Eu preciso ir lá te conhecer, conversar. Sempre tem alguém falando comigo. Porque tem cachorro no bairro inteiro. Você nunca vai sair de casa e deixar de encontrar um cachorro. Nem que for cachorro de rua, você vai encontrar um cachorro, certo? Um outro ponto muito, muito importante é Instagram. O Instagram hoje é o nosso cartão de visita, né, pessoal? Então, o que eles querem ver? O pessoal adora quando eu coloco nos stories a rotina dos cães. É claro que você precisa fazer reels, posts, carrosséis, que é onde eles entregam para mais pessoas. Mas mostrar a rotina dos cães, isso nos reels, eles querem assistir porque é uma coisa que traz uma leveza no dia, sabe? E a gente faz atividades muito legais, que é muito divertido. Então, você mostra essa rotina, mostra quando eles chegam super felizes, quando os melhores amigos se encontram e brincam. Nossa, você fica o dia inteiro só produzindo vídeo, porque tem muita coisa para mostrar. Até mesmo aquele cãozinho mais velho, idoso, que está tomando sol, né? Você logo tira a foto, manda para o tutor ou posta, eles já vão dizer: é mesmo, ele adora sol. Ele foi pro sol porque gosta. Então, ou na caminha, super aconchegante, tirando um ronco, né? Aquele meu bulldog francês que uma vez postei, ele roncando para burro no meu colo, né? O pessoal ama, é muito bonitinho. Então, você mostra a sua rotina no Instagram, tá? Agora, invista em alguns anúncios, você segmenta, não é muita coisa, pessoal, você pode gastar pouco, só para o Instagram começar a distribuir mais e divulgar a sua hospedagem.
Então, o Instagram é essencial. E também no Google Meu Negócio, porque as pessoas procuram tudo no Google hoje, né, gente? Então, você cadastre-se, é gratuito, coloque as avaliações que você recebe lá, né? E participa também de grupos de bairro, às vezes na sua rua, tem aquele grupo de WhatsApp, participa, coloca, diz que você tem uma hospedagem e diz como funciona. Então, é assim, para você começar a conquistar seus clientes, tem que sair atrás, faz uma estratégia de marketing e vá atrás. A Dumara vai me ajudar aqui, porque minha voz tá ruim. Desculpa, pessoal. Espera só um pouquinho. Pronto, uma aguinha. Certo, gente? Então, não é difícil. Hoje, todo mundo tem acesso a algumas ações. Tem uma coisa muito boa também para se fazer, é para você que já tem cliente, ou quando você começar a ter cliente, são as indicações. Tá? Então, você pode pedir para o seu... Se você fizer um bom... Você ganhar muita autoridade, nós vamos falar sobre isso na frente, o seu discurso já vai fazer com que o seu cliente vire seu advogado. E ele naturalmente indica. Mas você pode incentivá-lo, pedir para indicar, e ele ganha um desconto na diária da hospedagem, da próxima hospedagem que você fizer com ele. Isso funciona muito também, tá, pessoal? Tudo bem? Lembre-se o seguinte, é mais fácil você fidelizar um cliente, fazer ele usar mais o seu serviço do que você conquistar um novo cliente. Então, fidelize o seu cliente. Uma outra coisa também que eu faço são aqueles presentinhos para os clientes. Em dias de datas comemorativas, tipo Dia das Mães, agora temos o Dia dos Pais, né? Você gasta muito pouco e você coloca uma foto do cãozinho dele, né? Do filhote dele, do filho peludo dele, num chaveirinho, bola uma caixinha bonitinha e dá para o tutor. Ele vai amar isso, ele vai ficar encantado só de você ter lembrado dele e com uma foto do filho dele ou da filha dele. Então, dê presentes pequenos em datas comemorativas. Outra coisa também é que a gente pode usar as datas comemorativas no nosso local. Então, por exemplo, quando é Dia dos Namorados, fazer uma decoração na sua hospedagem, e a gente cria atividades com isso, como enriquecimento ambiental. Então, são coisas que são muito bacanas, chamam muita atenção e é super instagramável. Você consegue fotografar, montar carrossel, produzir vídeos, e é isso que eles adoram. Então, prepare-se, usa a sua criatividade, vai anotando essas dicas aí, que você com certeza vai usar na sua hospedagem. Olha só, algumas coisas que eu tenho a dizer que são muito importantes quando se fala que você vai ter um negócio. A hospedagem vai ser o seu negócio. Hoje é o meu negócio principal. Eu vivo de hospedagem. Eu pago aluguel, luz, as minhas roupas, unha, cabelo, tudo com o dinheiro da hospedagem. Então, para isso, é importante que você tenha uma organização financeira, mesmo que seja uma planilha básica de Excel. Só um minuto, pessoal. Então, o que é importante? Você separar o que é hospedagem do seu pessoal. Você vai ter que ter uma retirada, porque você tem gastos. Podem ser poucos, mas tipo, produtos de limpeza, por exemplo, né? Deixar uma reserva para você começar a investir numa caminha, numa decoração. Né? Isso você precisa ter controle. Uma outra coisa é ter contratos com o seu cliente, né? Ter algumas planilhas, algumas fichas de cadastro, um termo de responsabilidade e de uso de imagem, também é muito importante, né? Um questionário sobre a saúde do cão e sobre a alimentação e sobre o comportamento dele também. Então, você começa já super profissional. Então, é importante que você pense nisso. É um negócio, ele precisa estar organizado. Você precisa ter organização financeira e a organização da hospedagem, para você saber tudo daquele cão e do seu cliente também. Porque lá no marketing, esqueci de falar do aniversário do cliente, do aniversário do cachorrinho, tá bom? E você também precisa saber dizer não, pessoal. Por quê?
porque prioriza a sua segurança e o bem-estar dos cães. Eu penso sempre em primeiro lugar do cão, mas a sua segurança também é importante. Então você só vai aceitar os cães que passam por um protocolo. É um protocolo, onde eu vou falar lá na frente, onde filtra esses cães e ficam aqueles que estão adaptados ao seu ambiente. Isso é muito importante, gente. Porque quando você tiver mais de um cão, você vai ter certeza que vai estar tudo bem. E para isso, você precisa também investir em conhecimento. Ninguém começa um negócio sem saber com o que está lidando. E nós estamos lidando com uma vida. São animais e é um ente querido do seu cliente. Ele é um filho, né? É muito importante. Então, você precisa investir em conhecimento. Você precisa estudar um pouco de comportamento de cães, né? De manejo de cães em grupo, se você tiver mais de um cão na sua casa, na sua hospedagem, de atividades de enriquecimento ambiental, que são atividades que exploram os comportamentos naturais dos cães. Então, você estudando, você se torna uma autoridade. E com a autoridade, você forma um discurso imbatível, onde o seu cliente não vai ter dúvidas de deixar o seu cãozinho na sua casa. Então, você está construindo um negócio de muito carinho, muita confiança e muito profissionalismo. E isso vai chamar muita atenção do seu cliente. Então, no final de tudo, você constrói a confiança. Quando você constrói confiança no tutor, ele não vai ter dúvida de indicar para um amigo, para alguém da família, né? Isso consolida mais o seu nome dentro do seu bairro, da sua região. Você não está cuidando de cães só, você está construindo um negócio, lembra? E isso precisa ser profissional. Então, agora vamos começar com o primeiro passo. Faturar mais de R$5.000 por mês não é sobre lotar a casa de cães, é sobre ter os cães certos e os clientes certos. Então, quando a gente fala que a gente vai colocar o cão certo em casa, é porque nós temos uma metodologia que começa logo no início da conversa do tutor. Aquele discurso vai ficar muito claro para ele que você tem uma preocupação de como o cão dele vai ficar na sua hospedagem. Por isso, quando você fala com ele ao telefone por WhatsApp, você pede um encontro para que o cãozinho dele conheça a sua hospedagem. Ele já esteve alguma vez em algum lugar diferente da sua casa? Então, traga ele aqui. Vamos ver como ele fica na minha hospedagem. Eu vou depois pedir para você sair para ver como é que ele fica na sua ausência. Porque tem cães que têm essa dificuldade, né? Então, na sua ausência, e se eu tiver um cãozinho, eu vou mostrar para ele o cãozinho para ver como é que ele fica junto com o meu cãozinho. Então, esses 3 pontos vão fazer você ter uma ideia já daquele cão. Se ele não vai estranhar a sua casa no primeiro momento, se ele não vai estranhar você, se ele vai ficar bem quando o tutor sair e se ele ficar bem perto do seu cão. Não tem problema se ele estranhar um pouco qualquer um desses 3 pontos, porque daí vem a adaptação. Então você vai ter um discurso formalizado para explicar para ele a sua preocupação daquele cão, como ele vai ficar o cãozinho emocionalmente dentro da sua casa. E por isso você tem um método, um protocolo para fazer antes de ele entrar na sua casa. Fica claro para vocês isso? E se aquele cliente tem essa preocupação, e com certeza ele vai dizer, nossa, isso é muito coerente o que você está falando. Eu não estava pensando nisso. Acontece para mim em 100% das ligações, tá? Porque é coerente, né? Vocês não acham que é coerente? Com certeza. Então, é você ter o cão certo. O segundo ponto é saber cobrar certo. O cliente que tem o valor que ele tem naquele cão como um filho, ele não está pensando no valor dinheiro. Porque quando você traz para ele o valor emocional, quando você traz para ele a preocupação que você tem, como esse cão vai ficar hospedado na sua casa, e todo o discurso que você vai falar, toda a autoridade que você vai colocar para esse cliente, de que você sabe o que está fazendo, ele não vai perguntar o preço. Os meus clientes não perguntam o preço. Eles querem fazer a adaptação.
E isso você vai precisar estudar. Então, se posicionar como autoridade é que vai fazer você faturar mais. Ter os cães certos, os clientes certos, que vêm junto com os cães certos, né? E saber cobrar. Não tenha medo de cobrar, porque você está oferecendo um serviço de muita qualidade e sabe o que está fazendo. Você precisa ter uma estrutura bem planejada para isso, né? Por quê? Porque o tutor avalia muito bem isso também, né? Pense você como cliente. Você também não gostaria de saber aonde o cãozinho está? Como ele vai dormir? Você vai dormir com ele? Ele vai ficar sozinho? Pense, se você tem um cãozinho, como você gostaria que ele fosse cuidado? Então é da mesma maneira. Eu trato todos os hóspedes como se fossem meus. Eu durmo com eles, eu tenho supervisão 24 horas. Por quê? É um animal, ele precisa ter supervisão. É igual uma criança. É muito parecido. Você vai deixar uma criança de 2, 3 anos de idade sozinha em um lugar que ela ainda não está super adaptada? Então, pensando nisso, é importante uma supervisão. Quando você for divulgar esses serviços, divulgue com essa intenção. Divulgue e fale sobre essa sua preocupação, de como você hospeda os cães, como você tem uma preocupação de como eles ficam emocionalmente. Tudo isso gera confiança, pessoal. Tudo isso faz realmente as pessoas dizerem, puxa, ela entende de cães. É aqui que eu vou deixar o meu cãozinho. Então você precisa estudar. É aquilo que eu falei lá atrás. Estudar sobre os cães, estudar sobre comportamento, sobre manejo. É muito importante. Você precisa conhecer esse ser que vai para sua casa. Eu falo, uma coisa é você cuidar do seu filho peludo. É diferente quando você traz os filhos dos outros. Cada um é um indivíduo diferente. E você vai descobrir isso quando trazer eles para sua casa e começar uma adaptação. Essa parte da adaptação serve para isso, gente. Vocês vão conhecer melhor esse cão e vão entender do que ele gosta, o que ele não gosta, o que você pode, o que você não pode fazer. Porque você entendendo de comportamento, o próprio tutor não sabe por que ele se comporta dessa maneira, mas você vai saber. Esse método é um curso para você que ama cães e sempre sonhou em trabalhar com eles, mas não sabia por onde começar. Aqui é o começo, porque eu tenho a experiência de 8 anos e vou mostrar para você, vou pegar você pela mão e vou mostrar passo a passo como fazer um negócio virar muito rentável dentro da sua própria casa. Você está procurando uma renda nova, trabalhando em casa, de final de semana? Esse curso também pode ser para você. Você começa de fim de semana com poucos cães e já aumenta a sua renda. Agora, eu vou dizer, é uma profissão séria, tá? É uma profissão muito séria, porque você está lidando com os cães, com os filhos dos seus clientes. Então, transformar o cuidado de cães com cães é uma profissão muito lucrativa, porque tem muito cachorro, tem mais cachorro a ser hospedado do que hotel de qualidade com vagas. Então, tem um mercado enorme aí que você pode explorar. É um mercado que está numa transição, né? E você também pode estar em transição. E aí você quer uma atividade que devolva um propósito para você. Foi muito o que aconteceu comigo. Eu tenho hoje uma missão de trazer pessoas que querem hospedar cães da mesma forma que eu hospedo, preocupados com o emocional dele, levando diversão para ele. Eu tenho uma frase que é: o cão precisa ter uma experiência incrível na minha casa. Se ele não tiver uma experiência incrível, não faz sentido nenhum. E é isso que eu quero. Eu quero mais casas aconchegantes que conheçam melhor esse animal, esse cãozinho, esse filho peludo, e traga a ele muita diversão quando o tutor dele estiver longe. Você nunca empreendeu, mas está muito disposta a começar? Então, você vai ter um passo a passo aqui. Eu comecei assim. Funciona, gente. Você já cuida informalmente daquele cãozinho do seu amigo ou da sua família, do seu irmão, mas você quer se profissionalizar e conquistar mais clientes? Aqui também é o lugar. Você vai aprender como trazer mais clientes, continuar hospedando
o do seu irmão e do seu vizinho, ganhar experiência com a metodologia junto com esses cães, né? E só melhorar. Agora, você precisa gostar de rotina. Por quê? Organização é tudo e precisa principalmente se preocupar com o bem-estar dos cães. Por isso, nós temos atividades para eles. A gente não tem um quintal de cães, um depósito de cães. A gente tem cães muito felizes aqui, que não querem sair daqui, que quando passam pela porta querem entrar, mesmo que não seja dia de hospedagem. Para quem que não é esse curso, olha, gente, não, vocês que estão procurando uma fórmula mágica de dinheiro, rápido, sem esforço ou compromisso, esqueça, tá? Porque aqui é trabalho, tem que trabalhar, ninguém ganha dinheiro sem trabalhar. Então, a gente precisa de pessoas comprometidas para poder colocar o método. Você quer terceirizar tudo, esse curso prático voltado para quem quer... Olha, se você quiser terceirizar, esqueça, porque a gente tem que colocar a mão na massa aqui, tá? É assim que funciona. Você não está disposta a adaptar a sua casa, a sua rotina, ou a forma de se comunicar com os tutores, porque tem aquela pessoa que, vou trabalhar com cães porque não gosto de falar com humanos. Então, eu sinto de dizer que você vai ter que falar com os humanos, porque eles são os donos, os tutores dos seus clientes caninos. Então, você não foge disso, tá? Mas no curso, eu também dou dicas de como você conversar com eles. Se você tem restrições físicas ou emocionais que impossibilitam você do contato constante com os cães, ou você tem filhos pequenos, esse curso também não é para você, porque é muito complicado lidar com animais se você tem algum problema físico, com mais animais, né? Ou então você tem criança muito pequena correndo para lá e para cá. Não é interessante, pode ter problemas, ok? Acontecer no dia 4 de agosto e vão acontecer ao vivo, em grupo, pelo Zoom. Mais uma pausa aqui. Alguma coisa, Dumara? Tem pergunta, tem uma respondida, mas eu vou te passar. Tá bom. O pessoal já está perguntando, mas eu vou continuar aqui e no final eu abro um espaço para mais perguntas, tá bom? Vamos lá? Como vai ser esse curso aí? Você vai transformar seu amor numa renda, num curso completo que eu criei para você. As aulas são ao vivo. Qual é a vantagem? Você vai tirar a dúvida na hora, gente. Você vai ter a aula e na hora você tira suas dúvidas. Isso é muito legal. Eu geralmente tenho aulas gravadas, mas esse é a primeira vez que eu vou fazer conta no Zoom com todos e fazer a aula ao vivo. O acesso vai ser por 1 ano, porque as aulas vão ficar gravadas. Então, se você perder uma aula, não tem problema. Você pode rever essa aula e na aula seguinte, ao vivo, você tira suas dúvidas com a gente, tá bom? Eu vou entregar os materiais prontos para você. Sabe, aquela ficha de cadastro que eu te falei, questionário de anamnese para o cãozinho, termos de responsabilidade, uso da imagem, contratos que você pode colocar para o seu cliente, PDFs de avaliação comportamental, adaptação, isso tudo vai agilizar muito o seu processo. Até mesmo os controles financeiros eu posso mostrar para vocês. E também os scripts de atendimento, as mensagens prontas para você atender os seus clientes com segurança e profissionalismo. Antes, quando você ainda não tiver autoridade, assim, você não tiver ainda uma coisa fluida, a gente vai passar para você uma coisa bem redondinha que você vai usar e vai acabar praticando e vai virar o seu próprio discurso. Um suporte exclusivo no WhatsApp. Então, a gente vai ter uma comunidade, gente. Comunidade é tudo de bom. Ainda mais para falar de cachorro, né? Mas essa comunidade vai servir para a gente tirar as dúvidas, para trocar nossas experiências e para a gente falar sobre a metodologia, com certeza. Olha o nosso cronograma. A gente começa dia 4 de agosto. A gente vai ter uma aula inaugural com boas-vindas e as primeiras orientações. Todo mundo vai se conhecer no grupo através do Zoom. Vai ser muito legal. Um café virtual. O primeiro módulo é de atendimento. E eu vou conversar com vocês sobre as diferenças de hotel e creche. Tem gente que quer só fazer creche, que não tem nada de ruim, mas eu vou dizer, todos os meus alunos de creche
usam o hotel. Na verdade, o hotel praticamente funciona para eles, tá? Então, eu tenho o cãozinho todo final de semana por causa da creche. No módulo 2, a gente vai ver a avaliação comportamental e adaptação. É a parte que eu mais gosto. Tem muito conteúdo aqui para vocês, pessoal, porque é a parte onde você vai conhecer muito bem aquele cão que vai entrar na sua casa. Depois desse módulo, a gente vai ter uma pausa, porque eu continuo estudando, pessoal. Eu vou participar da Pet South America. Lá existe um congresso de comportamento, Pet Comportamento, que eu vou todo ano. Você sabe que no começo eu comecei lá e eu conheci o dono da Pet Games, que é uma empresa brasileira que produz produtos de enriquecimento ambiental para cães. E quando eu comecei a frequentar o Pet Comportamento, ele era pequenininho, tinha 50 pessoas. Só para vocês terem uma ideia como isso cresceu, o ano passado tinham 500 pessoas. Eu nem sei quanto vai ter esse ano, porque quantas pessoas vão ter, porque eles até mudaram de local, agora vai ser no AMB. Então, o que eu vou fazer lá, além de estudar, eu vou mostrar para vocês ao vivo as novidades que tem. É a maior feira da América Latina. Todas as novidades estarão lá. E aí eu vou estar lá com a Dumara e a gente vai mostrar várias coisas para vocês lá ao vivo, tá bom? Depois volto, vamos continuar estudando. Dia 18 de agosto, o módulo 3, vamos falar sobre a estrutura que você vai montar na sua casa, como isso vai ser planejado. A gente vai ver casa por casa, ajudar um por um, a ver qual a melhor maneira de colocar uma estrutura na sua casa, a rotina, né, e organizar o espaço. No módulo 4, a gente vai falar sobre o mercado e as nossas estratégias de venda, ok? A gente vai ter aí uma ajuda da nossa amiga Dumara nesse dia, porque ela é expert nessa área. Depois vamos falar de manejo, cães especiais e situações do cotidiano. Eu vou mostrar para você coisas que já aconteceram comigo e como você pode fazer com que seja um dia a dia muito mais tranquilo. Na sua casa, fazendo uma estratégia de manejo de cães, mesmo que você tenha só o seu e mais o dia a dia de você na hospedagem. Tá? Enriquecimento ambiental e alimentar. Então, nós vamos falar sobre aquelas atividades que você vai pôr para o seu cãozinho exibir, mostrar os seus comportamentos naturais. É muito legal. Você vai ver como essa atividade traz uma tranquilidade na sua hospedagem, porque eles ficam super relaxados. Porque é aquela história, uma hospedagem não pode ser só comer, dormir e passear. Não é suficiente. Mesmo para aquele cãozinho idoso, tá? E para aquele cãozinho ativo, então, o filhote, não é mesmo. Você precisa gastar a energia dele. Mas sabe que gastar energia física jogando bolinha, você não vai conseguir cansar ele de jeito nenhum. Então, para isso, você tem enriquecimento ambiental e também treinos, tá? Que eu vou falar sobre isso no curso. A parte de marketing. Esse sim é a expertise da Dumara. Ela vai dar essa aula como ninguém, porque ela faz o nosso marketing aqui da minha hospedagem, faz o marketing do curso, sabe tudo de marketing. Então, ela vai montar para vocês uma estratégia de como você vai divulgar e atrair mais clientes. Módulo 8. A administração e organização do negócio. Lembra que eu falei? Só que você vai ter passo a passo. Você vai conseguir fazer uma administração exemplar, que vai ficar muito mais fácil no seu dia a dia, né? Eu cometi muito erro na minha vida, porque a gente mistura o pessoal com o negócio, né? A gente mistura tudo dentro de casa, porque o nosso negócio está dentro de casa, mas a gente precisa separar, e nós vamos falar sobre isso. Comunicação canina e adestramento básico. Olha, não se espantem, adestramento é muito fácil, é muito gostoso. E é por onde você vai se comunicar com o seu hóspede. Hoje, o adestramento evoluiu muito e a gente vai falar sobre isso. Bônus. Vamos ter 3 bônus maravilhosos. Eu vou falar sobre isso. Na quarta-feira vai ser sobre banho, porque é um serviço adicional que você pode oferecer e aumentar o seu ticket na hora de cobrar o serviço, tá? E
No dia 5 de setembro, a gente vai tirar as dúvidas, vamos montar o plano de ação e como vai ser os seus próximos passos quando você abrir a hospedagem. Vamos falar sobre o bônus. Nós temos 3 bônus. Comunicação canina. Então, é essencial que você saiba como interpretar a linguagem corporal dos cães. Eles se comunicam de várias maneiras. É orelha, nariz, focinho, patas, pelo, rabo, corpo, comportamentos. Isso, quando você entender, você vai evitar qualquer conflito e estresse. E melhora muito o manejo, muito mesmo. Então eu nunca tive uma briga aqui na minha hospedagem e você também nunca terá na sua. Então é um benefício de você saber entender os cães, ler quando eles estão desconfortáveis, estressados e trazer mais segurança então para eles. E bem-estar para todos nós, para eles e para nós que hospedamos. O segundo bônus é o banho em casa. Então, como dar um banho seguro e confortável para os hóspedes, mesmo sem você ser um pet shop. Você vai oferecer um serviço a mais, vai gerar uma nova renda para você, né? E vai encantar o tutor, porque ele vai chegar lá cheiroso, limpo, né? Com aquele lacinho bonitinho ou uma gravatinha. Bônus 3, adestramento básico para o dia a dia. Então, como eu falei, é muito fácil. Não se assuste. E olha que acho que você vai tomar um gosto por isso que nem eu tomei. Eu tomei tanto que comecei a me aprofundar nisso e hoje eu estudo mais sobre adestramento e até dou aulas de adestramento. Mas vão ser técnicas bem simples, bem funcionais que você vai usar na sua rotina na hospedagem, sabe? É aquela técnica, é aquela prática funcional mesmo, como colocar a coleira no cãozinho. Você vai com certeza receber um hóspede que odeia coleira. É muito comum. E eu vou te ensinar como é muito simples fazer ele amar a coleira e você não ter problema em colocar a coleira para levá-lo para passear. E quando você mostrar isso para o tutor, para o seu cliente, ele vai amar, porque você já resolveu um problema para ele. Outra coisa é ele esperar para você abrir a porta antes de sair, sabe? Coisas muito básicas. Esperar para comer. E é muito fácil. É muito tranquilo você ensinar isso para os hóspedes e até mesmo para o seu cãozinho. Então, assim, você consegue organizar mais a sua hospedagem. Vai deixar ela muito mais segura. Só um minuto. Mais rápido. Tá difícil aqui, mas a gente vai chegar lá. Olha, você vai melhorar a comunicação com os cães. É o que eu falei. Adestramento é comunicação. Então, você vai evitar bagunça, você vai evitar pequenos comportamentos que você quer evitar, né? Como latidos desnecessários. Então, tudo isso eu falo na parte de adestramento, porque eu falo muito de comportamento. Tá bom? Agora vem o bônus especial, gente. Vocês estão preparados? Olha só. Tadã! Super bônus. Vocês vão ter um ano de mentoria exclusivo comigo, mas não é para todo mundo, porque eu não consigo falar com todo mundo. Então, vão ser só os 5 primeiros inscritos, tá? Calma, hein? Ó, quando a Dumara falar, os 5 primeiros, quando ela falar, aperta o botão, vocês vão poder se inscrever. Mas espera aí, deixa eu contar. É uma mentoria individual comigo durante um ano. Então, quando você estiver montando a sua hospedagem, colocando tudo em prática, você vai poder ter 3 encontros comigo individuais. Se você mora em Angra, será que tem alguém em Angra aqui, Dumara? Boa pergunta. Se tiver alguém em Angra, olha, eu vou dar um bônus melhor ainda, hein? Vai poder fazer comigo presencialmente, mas tem que estar entre os 5 primeiros inscritos, tá bom? São sessões personalizadas. Você vai tirar todas as dúvidas e você vai receber uma orientação direta. Quando mais você precisar, quando tiver aquele perrengue, você vai ter a minha presença para te ajudar, tá? Nós vamos marcar esses encontros na sua agenda, no melhor momento que você tiver, tá? Depois das aulas, depois que vocês tiverem os primeiros clientes, em situações reais mesmo. Tá? Você vai juntando as suas dúvidas e a gente vai ter um encontro e vai tirar todas as suas dúvidas e resolver os problemas que você tiver. Essa orientação é baseada na minha experiência. 8 anos de hospedagem. E olha, dentro desses 8 anos eu estudei muito, porque eu adoro estudar.
Eu fiz curso com americanos, com os principais profissionais aqui do Brasil, na área de hospedagem, na área de creche, na área de adestramento, na área de comportamento. São muitos, todo ano eu faço. Agora eu diminui um pouco, porque senão eu gasto o dinheiro todo nisso. Então eu faço 3 cursos por ano. Eu já estou fazendo 2, que eu estou fazendo um online e um que vai ser o congresso. Então eu tenho direito a mais um até o final do ano. Tá? E eu compro muito livro. Então eu dei um livro para quem fez a inscrição e mandou a pesquisa, um livro muito bacana, e tenho muito livro de cães também. Então, eu estudo muito, então a minha experiência é baseada em muito estudo e em tudo que eu coloquei em prática, o que deu certo, o que não deu certo. Então, você me ter como um especialista, te ajudando a aplicar esse conhecimento na sua rotina, vai te dar muito mais confiança. Você não vai estar sozinho. E esse bônus, olha, é um bônus que custa muito caro. Deixa eu te falar só sobre os bônus anteriores. Um curso de banho básico pela internet custa de 197 a 497. Pode pesquisar. Um curso de adestramento inicial de 147 a 297. Aulas de marketing você consegue de graça, tá? Mas tem cursos baratinhos também. Mas nenhum deles tem foco no mercado pet. Então, a gente vai estar focado no nosso mercado quando falar de marketing. Os investimentos de uma gestão de creche hotel. Bom, meu primeiro curso que eu fiz de creche hotel, e foi online porque foi durante a pandemia, eu paguei R$ 3.700, tá? Então, você vai fazer, com certeza, um investimento de mais de R$ 2.000 se você for procurar no mercado. E as mentorias, então? Também eu tive alguns mentores, né? O curso atual que eu faço custa R$ 4.000. Então, se você juntar tudo isso, você tem um investimento de R$ 6.000. Você gastaria mais de R$ 6.000. É sério isso, porque eu gastei. Então, com o que a gente vai te mostrar, você vai aprender um passo a passo, um método claro, validado, sem pular etapas. E um acompanhamento direto comigo. Eu vou estar na comunidade, tirando as dúvidas. E vou estar dando aula ao vivo. Você vai ter material tudo prontinho para você já imprimir ou então mandar para o cliente pelo WhatsApp. É um método validado. Tem pessoas, eu tenho cães diariamente e tutores 100% satisfeitos. A sua hospedagem vai fazer diferença na vida do cãozinho. E com o resultado que você vai mostrar através desse cãozinho, não tem como ela ir para outra hospedagem. É o que acontece com os meus clientes. Eu posso afirmar, eu tenho 100% de aprovação dos meus clientes. Então, vamos lá. Garanta a sua vaga agora e mude a sua vida. Essa é a sua chance, hein, de você aprender ao vivo comigo, com acompanhamento direto e um método que é validado pelos meus clientes. E vai ser validado pelos seus também. Ó, o investimento, ele seria R$ 997. Hoje, você vai gastar 12 de R$ 49,64. Menos de R$50, pessoal. O que você gasta com R$50? Isso é por mês, hein? Divide por 30 dias, né? Então, ou então você paga à vista, R$480. Na primeira hospedagem sua, você paga esse valor. Não vai perder essa oportunidade, porque é a única vez que eu vou fazer essa aula ao vivo para vocês, tá? Aprender ao vivo comigo, todo aqui, ó, vou voltar lá, hein? Isso tudo aqui, hein? Atendimento, avaliação comportamental, estrutura e rotina de espaço, falar sobre estratégia de vendas, marketing, que a Mara vai fazer para vocês personalizado, administração e organização do comércio, do negócio, comunicação canina e adestramento básico. Eu quero ver vocês acharem um curso que tenha isso incluído. E o bônus de banho, de comunicação e de adestramento. E tirar todas as dúvidas comigo, pessoalmente. Então, as aulas são ao vivo, por 12 de R$ 49,64 por mês, menos de R$50 por mês. Gente, não tem desculpa, é só se vocês não quiserem também. Ó, eu confio tanto no método que ainda vou dar uma garantia para vocês.
para deixar você totalmente segura para aquela pessoa que não tem dinheiro agora. Mas R$50, hein, é muito pouco. Vamos lá. Uma garantia incondicional. Ou seja, você tem 15 dias para participar das primeiras aulas. Então, até onde eu estiver lá na feira, você pode ver todas as aulas, assistir ao vivo, ver as gravadas. Se você sentir que não é para você, basta você mandar um e-mail para a Mara que a gente vai devolver 100% do seu dinheiro. Sem pergunta, sem burocracia, sem ressentimentos. Risco zero para você experimentar e decidir se o curso atende às suas expectativas. Se ainda assim você tiver dúvida, a gente vai dar uma garantia condicional. Essa garantia é o seguinte: você vai ter 30 dias para aplicar o método e comprovar que você tentou, pela realização das atividades, com o checklist, questionário de anamnese, o planejamento da rotina, os primeiros passos para a captação de clientes. Você provar isso e você sentir que não teve resultado, a gente também devolve 100% do seu investimento. O seu sucesso é o nosso compromisso. Você aprende, ou você aprende e tem resultados, ou você não paga. É simples assim, porque eu acredito muito nesse método, porque é o que eu uso. Você ouviu a minha cliente. Ele funciona para o cãozinho, gente. Você vai ter um cão muito mais feliz na sua hospedagem. E esse gera um marketing sozinho. Essa é só a última chance. É a última chance para você transformar a sua vida. Faça uma escolha. Esperar é um custo invisível que só aumenta. Começa hoje a construir uma vida que você sempre quis, rodeado de cães. Você tem duas opções. Ou você continua onde está, sem renda, insegura, esperando uma mudança, ou dá o primeiro passo. Faz um negócio de verdade, com cães na sua casa, no seu ritmo e com o meu apoio, direto. Olha, se você gosta de animais, quer uma segurança, ser profissional e ter um retorno financeiro, garanta essa vaga. É um mercado que não tem crise, pessoal. Nunca vai deixar de ter cães. Tem cães, tem mais pet shop hoje do que farmácia, pessoal. Então precisa ter mais hospedagem também, porque tem mais cães em casa do que crianças. Isso é uma pesquisa que foi colocada já em vários jornais de renome. Eu quero encerrar com uma frase aqui. Ohana significa família. Família significa que ninguém fica para trás ou é esquecido. Nossos cães são nossa família e vocês serão a minha família, porque vocês vão fazer uma hospedagem incrível para esses cãezinhos e eu quero fazer parte disso. Que a sua jornada com os cães seja repleta de amor. Estou até emocionada aqui, pessoal. Peraí. Que sua jornada com os cães seja repleta de amor, cuidado e sucesso. Nós estamos ansiosas para ver você transformar sua paixão num negócio próspero. Um beijo grande, muito obrigada por estarem aqui me ouvindo. Agradeço muito essa oportunidade e até breve. Tchau.